Fala aí, rapaziada, tudo certo? O Alexandre Matos tá há pouquíssimos dias no comando de diretor do Vasco da Gama, mas já dá indícios do que o torcedor pode esperar nessa janela de transferências. Para o vídeo de hoje, trago para você informações sobre o mercado da bola do clube e digo atletas que o Vasco tem um interesse e já monitora para tentar contratar. Vale destacar mais uma vez que não há nenhuma negociação avançada, até por conta do tempo de trabalho que o Matos tem, que é muito curto. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O primeiro alvo do Vasco para essa janela de transferências é do zagueiro Júnior Alonso. Ele trabalhou com o Alexandre Matos em 2020, inclusive foi o Matos que trouxe o Alonso para o Galo, né, no Atlético Mineiro. Naquela altura ele era zagueiro do Lille, pertencia ao Lille, mas estava emprestado ao Boca Juniors. E depois que ele veio, inclusive, no ano seguinte, 2021, o Galo conquistou o título do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. O Júnior Alonso pertence nesse momento ao Krasnodar da Rússia e tem contrato até 2025. Alexandre Matos entrou em contato com a equipe russa, que pediu cerca de 1,5 milhão de euros, o que equivale a cerca de 8 milhões de reais. O Matos vai tentar reduzir esse valor que a equipe russa pediu, mas vai vir muito forte pela contratação do zagueiro argentino. Vale destacar que no início do ano, o Júnior Alonso foi um pedido do Maurício Barbieri para vir para o Vasco. Aquela altura, 777 Partners barrou a contratação do zagueiro argentino por conta da idade, né? O Alonso tem cerca de 30 anos de idade. E aí foi quando veio o Léo, zagueiro que era do São Paulo, mais novo na questão da idade, tá? Mas a empresa mudou um pouquinho de opinião e nesse momento, para 2024, entende que é fundamental mesclar tanto a juventude, atletas mais jovens, com potencial de revenda, com potencial de evolução muito grande, mas também atletas um pouco mais consolidados, um pouco mais experientes, para dar mais bagagem a curto prazo. Outro jogador que também trabalhou com o Alexandre Matos é o nome de Gustavo Scarpa. Inclusive o Matos também trouxe o Scarpa dessa vez pro Palmeiras. O Scarpa vive um momento tanto quanto complicado na Europa, tá? Ele é jogador do Nottingham Forest da Inglaterra e tem contrato aí com a equipe inglesa até junho de 2026. Mas nesse momento ele está emprestado ao Olympiacos da Grécia e tem contrato de empréstimo até o junho de 2024. Na equipe grega, ele em muitos momentos é um reserva da equipe. Mas saiba que nesse momento o Scarpa não quer voltar ao Brasil. Porém, o Alexandre Matos demonstrou interesse na contratação do meia, diz que gostaria de contar com o Scarpa para 2024 e gostaria também de conversar com o staff do jogador. Nesse momento, nada ainda aconteceu, apenas a demonstração do interesse, então não há negociação alguma do Vasco da Gama com a equipe grega e também com a equipe inglesa, né? Vale destacar que o Vasco tem a concorrência de várias equipes aqui do futebol brasileiro que demonstraram interesse na contratação do atleta, Atlético Mineiro, Botafogo, Internacional, outras equipes também que os nomes não foram revelados. E recentemente o Galo, inclusive, fez uma proposta alta pela contratação do Scarpa, né? Cerca de 5 milhões de euros para tentar contratar o meia, para tentar trazer o meia de volta ao Brasil, que dá quase 27 milhões de reais, o valor que foi recusado pelo Nottingham Forest, tá? Então, dentro do clube, dentro do Vasco, não consideram que é algo impossível, mas nesse momento é uma negociação muito difícil. O Cruz Maltino monitora de perto também a situação de Tomás Rincon no Santos, tá? Com o bom desempenho que o volante teve na reta final do Campeonato Brasileiro e com o rebaixamento da equipe de São Paulo, isso aumenta a expectativa de uma possível contratação
do volante venezuelano, né? Vale destacar, claro, que o Santos quer a permanência dele para a Série B do ano que vem. O Rincon tem contrato com a equipe santista até dezembro de 2024. Só que o Vasco não tá sozinho nessa situação não, tá? Tem a concorrência de outras 3 equipes. O Bahia, aqui do futebol brasileiro, e outros 2 clubes dos Estados Unidos, tá? O Alexandre Matos gostaria de trazer o volante para atuar no Vasco em 2024, mas nesse momento também não há negociação. O que há é um interesse, é o Vasco monitorando a situação do venezuelano por lá. Entende também que não seria uma vinda tão simples assim, mas há uma certa esperança sim de uma possível contratação do volante para o ano que vem. E um outro volante que inclusive é quase sempre veiculado no Vasco é do Fernando, do Sevilha, tá? Nesse momento, ele tá lesionado lá na equipe espanhola. Ele tem contrato com o Sevilha até o meio de 2024, mas a informação que surge lá da Espanha é de uma possível rescisão de contrato do Fernando com o Sevilha, tá? O Vasco, como sempre demonstrou interesse na vinda do atleta, monitora de perto essa situação. Dentro do clube, enxerga nesse momento como uma contratação difícil, principalmente porque essa rescisão não aconteceu, pelo menos ainda não, mas o Vasco entende que não é impossível a vinda do Fernando, tá? Entende que ele pode sim vir, inclusive já em janeiro, tá? Então não tá descartado, e o Alexandre Matos, sabendo de toda essa situação, acompanha de perto, né? O Fernando, que inclusive recentemente não disse, né? Mas deixou claro de que se fosse para retornar ao Brasil, se fosse para voltar ao Brasil, daria preferência ao Vasco. Então o Vasco, inclusive sabendo dessa informação, já há algum tempo monitora e entende essa situação do Fernando. O Alexandre Matos também, experiente que é no mercado, também está acompanhando essa situação do volante, que inclusive em alguns momentos atuou como zagueiro lá na equipe espanhola. Além disso, o Cruz Maltino tem o desejo do retorno de 2 jogadores. O primeiro, Felipe Coutinho, tá? O Coutinho também vive uma situação complicada aí no futebol estrangeiro. Ele é atleta do Aston Villa, tem contrato com a equipe inglesa até 2026, mas está emprestado ao Al Duhail do Catar até o meio de 2024. Não se sabe se o Coutinho quer retornar ao Brasil, mas fato é que o Vasco tem sim um interesse em repatriar o atleta. E dentro do clube enxerga como uma operação muito difícil. E as conversas estão em estágio bem iniciais, tá? Então, muito longe de ter algo concreto, dá pra gente considerar que é um interesse, né? O Vasco monitorando também a situação do Felipe Coutinho. E o outro nome é do Alan, né? Inclusive, junto com o Fernando, é um nome de um outro volante que também quase sempre é veiculado ao Vasco. O Alan, que já atuou no clube também, ele é jogador do Wada Abu Dhabi dos Emirados Árabes e tem contrato por lá até o meio de 2024, tá? Então, a partir de janeiro, ele já poderia assinar um pré-contrato de graça com uma outra equipe, tá? Não se sabe também se o atleta tem o desejo de retornar ao Brasil, e dentro do Vasco, dentro do clube, enxerga também como uma situação um pouco similar com a do Fernando, né? Principalmente pelo contrato. Não tem a informação se o Alan tem interesse em rescindir, mas nesse momento tem contrato com a equipe dos Emirados Árabes até o meio do ano que vem. Então o Vasco, sabendo também dessa situação e do interesse em repatriar o atleta, acompanha de perto aí o momento que o volante vive lá nos Emirados Árabes. E por fim, o clube ainda tenta a permanência de 2 jogadores para a temporada de 2024 que fizeram parte do elenco desse ano. O primeiro nome é do Piton, talvez, se não um dos grandes destaques do segundo turno do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Piton atraiu o interesse do futebol europeu, principalmente potencializado pela pré-convocação que ele teve à seleção italiana no meio do ano, para datas FIFA, né? Vale destacar que o Piton tem dupla nacionalidade,
e por conta dessa pré-convocação ele atraiu o interesse de principalmente 2 clubes do futebol europeu cujos nomes não foram divulgados. Dentro do Vasco, entende e tem a ciência de que o clube vai fazer de tudo para permanecer com o atleta pelo menos até 2024, tá? Então, o Alexandre Matos, todo o pessoal que gere a SAF do Vasco, vai fazer de tudo para tentar permanecer com o lateral esquerdo pro ano que vem. E o outro nome, que é do goleiro Ivan, não necessariamente é uma permanência, porque o Ivan estava emprestado do Corinthians ao Vasco até o fim desse ano, e ele não atingiu algumas cláusulas para que o Vasco tivesse que comprar o Ivan de forma obrigatória, então ele retorna de empréstimo ao Corinthians. E o que o Vasco quer? O Vasco quer, mesmo sabendo que ele não atingiu essas cláusulas, contratar o atleta pro ano que vem, tá? O Alexandre Matos vai sim conversar com a diretoria corintiana para tentar essa contratação, já que ele está retornando de empréstimo à equipe paulista. Tá, rapaziada? Então é isso que nós temos nesse momento do mercado da bola do Vasco. Quase tudo em conversas iniciais, em estágios iniciais, negociação realmente nesse momento só com o Júnior Alonso, mas o clube tem interesse em grandes jogadores aí no cenário não só aqui do futebol brasileiro, mas também do futebol estrangeiro. E aí, qual o nome te agrada? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.